Ela tem 72 anos, nascida no dia 3 de julho de 1950, na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí. Na minha opinião, é uma das mulheres mais charmosas e elegantes que eu conheço. E com certeza fez e faz história na nossa região. Raimunda Olga Siqueira Chim, mais conhecida como Pastora Olga. Piauiense, me conta isso. Eu sempre tive a certeza que a senhora tinha nascido em Tocantinópolis. Não, eu sou piauiense. Com quantos anos a senhora veio para a nossa cidade? 6 anos. 6 anos. Veio com a família? Com a família. Veio por quê? Os pais vieram para trabalhar? Sim, meu pai era agrimensor e meu pai gostava de desafios, né? E já havia um burburinho de que haveria uma grande estrada nessa região. Então vieram meu pai veio. Veio para trabalhar? E deu certo. Ah, que bom. E a senhora sempre morou aqui desde então? Sim. Permaneceu em Tocantinópolis? Sim, até casar. Até casar. E gosta da nossa cidade? Muito. É tanto que voltei. Então, como a senhora ainda veio para cá, muito criança, né? Com certeza estudou por aqui. Quais foram as escolas que a senhora estudou? Quais os cursos a senhora fez? Eu estudei numa escola de alfabetização das freiras, que moravam ali na rua Padre Luiz Betiol, perto da casa da professora Aldenor Alves Corrêa. Ali era a casa das freiras. Naquela época tinha uma escola de alfabetização, onde eu fui alfabetizada. Aqui era muito comum as mulheres fazerem magistério, né? Era um curso muito comum. A senhora chegou a fazer magistério, foi professora? Não? Para quê? Eu fui professora. Eu vou concluir aqui. Estudei no 15 de novembro e no colégio do Orione, que na época era Ginásio do Norte Goiano, e depois que ele se tornou estadual, passou a ser colégio do Orione. Eu fui professora, comecei a lecionar já no convento novo das freiras, com 16 anos de idade. Eu fui convidada pela freira que tinha me alfabetizado para que eu desse aula para as meninas do exame de admissão. Então, sempre teve um dom nato de oratória, não é isso? E com 18 anos eu prestei o meu primeiro concurso, que foi para a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, e comecei a minha profissão no magistério no colégio do Orione, que chamava Escola Paroquial do Orione. Na época, eu tinha 18 anos. E fora professora, quais outras profissões a senhora teve? Eu sou administradora. Formou em administração? Sim. Fez faculdade? Sim. E eu sou... em 94 eu fiz concurso para a Secretaria da Fazenda. Sou a auditora fiscal aposentada. Eu achei muito interessante a senhora contar que teve uma formação em colégio de freira, não é isso? Então imagino que a senhora deve ter sido católica já, não sei qual foi a religião da sua família quando a senhora veio para cá. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso? Podemos. Eu nasci em berço católico. Meu pai tem primo, bispo, padre. E minha mãe era uma mulher muito católica, daquela de nos levar para a missa das 6 horas da manhã antes de ir para a escola. Então eu fui educada na igreja católica, em Tocantinópolis, fiz primeira comunhão, me casei na igreja católica. Meu marido era budista, teve que se batizar para casar comigo. E só mais tarde eu mudei o rumo por um chamado divino, irrecusável, irrefutável, né? Por um chamado mesmo assim, Deus praticamente aparecendo para mim. Coisas assim extraordinárias que não tinha como. A minha conversão, por exemplo, eu só ouvi um pastor que visitou minha mãe quando meu pai faleceu, leu o Salmo 40. E esse salmo, ele entrou na minha alma com toda a força. E eu passei a noite daquele dia aprendendo o Salmo 40 e me converti no dia seguinte. Então, foi um chamado de Deus. Não foi homem que me convidou, nem que me apresentou, não. Foi um chamado divino. E assim
eu me tornei uma mulher cristã evangélica. Que história interessante. Eu jamais imaginaria que a senhora tinha sido católica alguma vez na vida. Eu sempre pensei que a senhora sempre tivesse sido evangélica, tivesse vindo de uma educação evangélica dentro de casa mesmo. Eu imaginava dessa maneira. Não, foi da Igreja Católica, passando pela Cruzadinha, Filhas de Maria, enfim. Mas Deus tinha um chamado específico para a minha vida e eu atendi a esse chamado de Deus. A senhora teve contato com pessoas talvez muito conhecidas, precursoras da cidade? Não sei se a senhora chegou a conhecer algum padre que, nesse período, né, de formação de Tocantinópolis, eu acho que as igrejas tiveram bastante ação, né, bastante importância. A senhora chegou a ter contato com algumas pessoas mais antigas, que, digamos, que foram fundadoras da cidade, que a senhora tem alguma coisa importante para falar? Não, fundador da cidade não, porque é uma história bem mais anterior à minha chegada aqui. Uhum. No entanto, eu tive contato pessoal, convivência com padres, bispos, figuras notórias na cidade que estão aí marcando a nossa história, como Dom Cornélio Quizini, né? Padre Martinho, que era um líder de escola maravilhoso, Padre Hermes Kuhn, Padre Pedro, Padre Dom Aloísio, que hoje é arcebispo. Dom Aloísio foi meu professor no colégio Dom Orione, me dava aula de religião. Dom Aloísio foi uma pessoa muito querida para a minha vida. Sinto muitas saudades dele. Uhum. Bom, e dentro dessas pessoas, imagino que uma coisa que é bem interessante, né, que eu conheço um pouquinho da sua história, é o seu esposo, que eu sei que não era brasileiro, não é isso? Como que a senhora conheceu o seu esposo? É algo muito interessante. Meu esposo, ele veio para Tocantinópolis porque aqui chegou um chinês que criou uma cooperativa para ajudar a cidade, mas ele veio com intenções de comprar terras e ele comprou muitas terras na região de Filadélfia, enfim. E meu marido veio, na época, já através desse chinês. E ele também queria comprar terras nessa região, como ele realmente comprou. Eu o conheci assim, minha irmã o viu passando na nossa rua. Qual irmã? A Lívia. E a Lívia foi lá dentro e disse: Olga, mas passou um chinês tão bonito. Vem aqui para você ver, porque ele vai voltar. E eu estava já indo para o banco fazer um depósito para o meu pai. Só tinha o Banco da Amazônia naquele tempo, mas era ali, quase do lado da nossa casa. E eu estou aqui conversando com minha irmã, quando ela disse assim: olha, que eu olhei, ele já estava ali, quase de frente para nós. Eu sei que casamento imortalha no céu se talha, porque naquele momento eu tive assim um choque tão grande, ao ponto de eu entrar e dizer para minha mãe: encontrei o meu marido. E dali 3 meses ele estava me pedindo casamento. Que história interessante. Nós nos casamos e vivemos juntos 33 anos, separados pela morte. A senhora tinha quantos anos na época? Que eu conheci? Isso. 18 anos para dizer. Eu me casei com 19, né? 18 anos por aí. E acho que uma coisa que realmente a gente tem uma certa curiosidade é em saber como que a senhora conseguiu conciliar provavelmente muitas diferenças, né? Porque um chinês deve ter uma cultura totalmente diferente da nossa. E a senhora se casou com um chinês, falava português. Como que foi tudo isso dentro de um casamento? É muito interessante. Me casei com um chinês, com uma cultura completamente diferente. É uma mocinha nascida no interior, criada no interior, com esse nosso costume aqui rústico. Casar com um homem com uma cultura requintada, um homem que morou nos Estados Unidos, educado nos Estados Unidos, um oficial da aeronáutica chinesa, vindo de uma família muito tradicional da China, com uma cultura bem robuscada. Casar com uma mocinha do interior, assim, para mim foi um choque. Para mim foi um choque cultural. Porém, nós tínhamos uma conexão muito grande. Ele falava pouquíssimo português, porém, eu entendia
o que ele queria dizer, eu me adiantava e falava, e ele ficava impressionado, porque era realmente aquilo que ele queria. Então ele falava pouco, mas ele entendia bem. Sim, nós fomos nos conectando e eu fui aprendendo um pouco do mandarim e um pouquinho de inglês que eu sabia, e isso foi construindo essa nossa comunicação que deu certo. E conseguiu passar alguma coisa do idioma do seu marido para os seus filhos, não? Sim, o meu filho mais velho tem comunicação com os primos na China, o pastor Lin. Ele fala um pouco de inglês e fala um pouco de mandarim, e eles se comunicam muito bem semanalmente. Então vocês têm contato ainda com a família de novo. A senhora conhece a região, a terra natal do seu esposo? Não conheço. Mas já pensou em ir? Pensa em ir ainda? Sim, claro. Bom, mas eu sei que infelizmente a senhora ficou viúva, né? Seu marido faleceu. E eu queria saber com quantos anos a senhora ficou viúva? 53 anos. Meu filho mais velho na época tinha 31 anos, que é o pastor Lin. O Érico tinha 28 e o Erlen, meu caçula, tinha 27 anos. Ah, então já eram todos adultos. Eu imaginava que a senhora tivesse ficado viúva bem jovem, com os filhos bem pequenos. Então não foi isso que aconteceu. Não. De Brasília, que Brasília foi onde começou o meu ministério, né? Eu tive um chamado divino em Brasília, tanto que o meu trabalho de evangelização começou em Brasília. E depois de 4 anos em Brasília, Deus me envia para Tocantinópolis. Meu marido foi para a Amazônia, para a região amazônica, e eu vim para cá. E aqui eu fiquei. Voltei para o meu emprego, né, que era a educação, e fui criar os meus filhos, trabalhando na educação, exercendo o meu ministério e criando esses filhos praticamente sozinha. Mas Deus foi muito generoso comigo. Então, nesse meio tempo, seu marido trabalhava em outras cidades e vinha visitá-los. Sim. Isso? Bom, eu imagino que deve ter sido uma salada dentro de casa, uma mistura de cultura católica, né, que foi a sua educação inicial, um marido que veio do budismo, né, que é uma doutrina muito comum na região em que ele cresceu, que ele nasceu, e partimos para evangélicos, né? Então eu queria saber como se deu, né, essa mistura de culturas, essa mistura de religiões, e se isso influenciou nesse ministério que a senhora instituiu. Não foi difícil, não. Eu me converti com 22 anos, meu filho Lin estava chegando, né? E meu marido, quando ele percebeu que eu era uma mulher que me trancava no quarto para orar, e que eu mantinha um lugar de oração que era contínuo, era diário, e ele começou a perceber que as flâmulas budistas, o altarzinho budista me incomodava. Eu não pedi para ele tirar de casa. Quando um dia ele chamou uma amiga nossa, japonesa, e ele mandou que ela levasse o altar. E ela levou o altar budista. Depois ele tirou as flâmulas de dentro do quarto, que todo dia ele virava folha. Ele tirou a flâmula de dentro do quarto. E ele nunca mais trouxe nada que representasse o budismo para dentro da nossa casa. Ele foi visitar um amigo chinês chamado Lu Lao Tzu, e ele era um batista, e ele deu uma Bíblia de presente para o meu marido, escrita no idioma chinês. E nós temos essa Bíblia até hoje, cantor cristão, também escrito em mandarim. E meu marido começou a ler a Bíblia. E ele foi um dos maiores apoiadores do meu ministério. Ele apoiava, admirava, achava incrível eu arrebanhar tanta gente ao meu redor e cuidar de casa, de trabalho e daquele rebanho bem grande. Ele admirava muito, muito. E meu marido se converteu. Se tornou um cristão.
Uma mulher empoderada, senhora, né? A gente pode dizer na linguagem atual. Não. Então, dentro dessa questão religiosa, dessa questão voltada para a fé, eu queria que a senhora me contasse como que a senhora instituiu a sua igreja e como que a senhora escolheu o nome. A igreja, ela nasceu deste contato com o povo, que fui arrebanhando e foi formando um grande grupo que eu não tinha mais como comportá-los em casa. Então eu procurei... Mas a senhora, dentro de uma outra igreja, a senhora já tinha esse trabalho de arrebanhar pessoas? Sim. E como que a senhora fazia isso? Na sua casa, dentro da própria igreja, na sua minha casa? Quando eu vim para Tocantinópolis, aqui não tinha o meu ministério. Mas eu continuei fazendo a mesma obra que eu fazia em Brasília. Qual foi a igreja inicial que a senhora... Igreja do Deus Vivo. Certo. É uma igreja pentecostal em São Paulo, na Praça Carlos Gomes, Igreja Primitiva do Deus Vivo. Foi ali que eu me batizei e ali começou o meu ministério. Como começou a surgir esse interesse pela igreja evangélica? Uma pessoa que tem uma educação tão católica, que estudou em um colégio de freiras, que teve toda essa formação que a senhora teve, tem um despertar pela questão da religiosidade evangélica. A minha fé me acompanha desde a minha infância. Minha mãe, casada com meu pai, um homem mais novo do que ela, meu pai um homem muito bonito, meu pai era muito namorador. E minha mãe sofria com isso. E minha mãe é uma mulher muito religiosa. E minha mãe viu que ela só ia vencer os vícios, essas mazelas do meu pai, pela fé. Então eu fui a filha de oração, o apoio de oração da minha mãe toda a vida. Com minha mãe eu orava, com minha mãe eu fazia as novenas, com minha mãe eu acendia as velas. Eu exercia a minha fé dentro da minha casa conforme eu aprendi. Aí mas como que você muda? Não é que eu mudo, é que Deus tem um plano, os planos de Deus jamais serão frustrados. Deus tinha um plano para um determinado tempo me chamar para um fim específico, para uma ganhadora de almas, Ele me chamou para o reino. Digamos que para a senhora exercer o seu dom. Sim, não é isso? Ele me chamou para dentro do reino, para que eu tivesse uma vivência com o reino mais consciente. E por que a senhora começou exatamente por essa igreja lá em Brasília? O que lhe chamou a atenção exatamente nessa igreja? Deus me colocou num prédio com 108 apartamentos. E ali eu comecei a exercer meu ministério. Eu vi a necessidade das almas. E eu comecei a pregar para aquelas vidas. A senhora fazia reuniões na sua casa? Fazia reuniões. Primeiro eu comecei indo de apartamento em apartamento. Depois meu apartamento virou uma mini igreja. E eu formei um grande grupo. E esse grupo ia comigo nos outros apartamentos. E eu pegava esse grupo e levava para uma igreja que tinha lá na mesma rua do prédio. Igreja de Cristo. Então, eu não tive esse egoísmo de abrir uma igreja, não. Foi acontecendo naturalmente. Ela foi crescendo naturalmente, é isso que eu quero chegar, nesse ponto. Chegando em Tocantinópolis, eu não abri uma igreja, não, eu ganhei um povo que não queriam ir para as outras igrejas. A gente tem que fazer um parênteses. Quando eu comecei, eu perguntei para a senhora se a senhora sempre tinha morado aqui, né? Aí a senhora comentou que até o casamento. Sim. A partir do casamento, então, é perceptível que a senhora morou em vários outros locais. Uhum. Esses locais que a senhora mudava sempre, era por conta do trabalho do seu esposo? Sim. E a senhora morou em que regiões, por exemplo? Primeiramente, eu me casei e fui morar em Belém. Sim. Porque ele trabalhava com importação e exportação. E Belém era um comércio gigantesco e nós trazia de onde? Da China, dos Estados Unidos? Ele trazia de vários países, mas exportava mais do que o que comprava no exterior. Mas era exportação. Ele exportava grãos e exportava madeira. A senhora chegou a trabalhar com ele? Sim. Ajudou ele? Ajudei, por causa da língua, né? Eu tinha mais facilidade. Certo. Morei em São Paulo muitos anos. Capital? Capital. Morei em Ourinhos, interior de São Paulo. Morei no Paraná.
Brasília, Goiânia, eu era assim, andarilha, sabe? Passou por bastante. Goiânia, e de Brasília eu vim para Tocantinópolis. Retornei 16 anos depois. O que fez a senhora voltar para Tocantinópolis, depois de tanto tempo andando? O Evangelho. O Evangelho. O chamado Evangelho. A senhora já veio para Tocantinópolis? Para fazer a obra de Deus. Porque Deus me determinou assim. Bom, eu já comentei com a senhora uma vez que a senhora é uma mulher que eu admiro desde criança, né? Sempre Obrigada. achei a senhora uma mulher muito bonita, uma pessoa muito admirável. Mas eu me lembro que a senhora era da Igreja Assembleia de Deus, é isso? Não, eu não era da Assembleia de Deus. Chegando aqui, não tinha minha igreja e eu precisava de comunhão. Então, eu congregava na Assembleia de Deus, mas eu nunca fiz parte assim do corpo, sabe? Porque quando a gente faz parte do corpo, a gente ali a gente vai se adaptando e vai executando o trabalho, enfim. Eu ia para a igreja para participar dos cultos e assim, mas eu não era mesmo o lugar onde eu estava inserido, era só para que eu não ficasse sem uma igreja. E eu continuei fazendo esse trabalho e eu não queria abrir igreja. Ela surgiu porque era uma vontade de Deus. Eu conheci os pastores da Igreja Batista Nova Esperança e convidei o pastor para abrir uma igreja em Tocantinópolis, onde eu estaria inserida. E peguei todo aquele povo, aquele rebanho que já era grande, e abrimos a igrejinha ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Mas com o decorrer do tempo, como os membros eram habituados com a doutrina que eu pregava e a forma que eu conduzia o rebanho, e as lideranças que eram mandadas para cá tinham um certo choque. Então a igreja rejeitou esse ministério. E eu fiquei com a mão na cabeça, sem saber o que fazer. E Deus me deu um sonho. Vamos contar. E no sonho, Deus mandava que eu abrisse a porta. E eu fui... Tem muita gente que tem dúvida que eu tenha sido ordenada. Primeiro eu quero falar que essa questão de ordenação é humana. Explica para a gente um pouquinho melhor o que é essa ordenação da Igreja Evangélica. Digamos, o Ministério Assembleia de Deus, ela ordena os seus pastores, entendeu? Eles passam a fazer parte do rol de pastores da Assembleia de Deus. Eles passam por uma cerimônia chamada ordenação. Eu fui ordenada dentro da igreja? Dentro da igreja do Evangelho Pleno. Teve uma cerimônia, depois quando não deu certo com aquele ministério, que a igreja queria, porque queria que eu fosse a liderança deles, houve a cerimônia. Aqui tinha um pastor chamado Isaac, ele era de Belém do Pará. O pastor Isaac foi quem fez a minha ordenação. E assim nasceu a Igreja do Evangelho Pleno, em 1998. Que depois a senhora acabou montando uma outra, hein? Não. É a mesma? É a mesma. A senhora manteve o nome? Evangelho Pleno, não, ela era Batista Nova Esperança. Isso. E o Evangelho Pleno foi o nome que eu tive no sonho. E esse nome a senhora então conheceu através do sonho que a senhora teve? Sim, mas eu sabia que a igreja era existente porque a maior igreja evangélica do mundo está na Coreia do Sul, em Seul. E ela foi fundada por David Paul Yong-cho. E a igreja se chama Igreja do Evangelho Pleno. Pleno, porque eu vejo assim, que a igreja ela tem que ter a plenitude do Espírito, a plenitude das doutrinas, a plenitude do amor. Então, esse nome Pleno foi um nome assim que me atraiu muito. Então, eu resolvi registrar como Igreja do Evangelho Pleno. A senhora disse que o seu marido, naturalmente, foi percebendo, né, um certo incômodo da sua parte em relação ao budismo. Sim. E ele... Mas eu não falava. A senhora nunca perguntou nada. E quando ele, né, mudou para a religião evangélica, quando ele se converteu,
para, no caso, para a sua religião, a senhora percebe que ele ficou feliz? Porque é muito diferente, né? O princípio budista do princípio evangélico é muito diferente. Eu comecei a ver a felicidade dele desde quando ele começou a apoiar o trabalho que a gente executava, porque eu não executava esse trabalho sozinha. O Lin sempre foi a minha parceria, desde novinho, com 14 anos. O Lin é seu filho que é pastor? É o meu filho que hoje é pastor. O Lin, todo o trabalho de evangelismo, o Lin participava. Então o Lin foi uma pessoa amadurecida muito cedo, preparado muito cedo para ser o meu sucessor. E meu marido, ele era muito feliz de ver esse trabalho. Então a gente começou a perceber que ele estava se engajando pela forma como ele recebia os irmãos em casa, pela satisfação que ele tinha de ir para todas as festividades da igreja, não perdia nada. Ele estava lá presente, muito feliz, muito alegre. Então a conversão dele foi um passo, foi um clique. E no caso, ele, por exemplo, nunca se interessou em ser pastor, como assim? Não. Ele gostava de ver o seu brilho na igreja. Ele ficava lá quietinho, na dele. Vamos falar sobre a história da nossa cidade. A senhora com certeza viveu muitos momentos interessantes, viveu muitos fatos históricos. Conta pra gente um pouquinho dessa vivência sua. Chegando aqui em 1956, no mês de junho de 56, que eu ainda não tinha nem completado 6 anos, quem governava a cidade era o senhor Francisco da Silva Queiroz. Ele foi prefeito aqui uns 20 anos. E como ele era um prefeito antigo, era o senhor dos anéis dessa região, né? Tocantinópolis tinha um município gigantesco. Araguatins, a Filadélfia, tudo era município de Tocantinópolis. Ananás, toda essa região aí, tudo aqui era município dessa cidade, que tinha um prefeito que governou 20 anos. Ele tinha uma certa relutância de entregar, né, essa prefeitura. No entanto, ele entregou para o seu Zeca Moraes. O Zeca Moraes era de Carolina, a família dele era de Carolina, Maranhão, e o Zeca Moraes ganhou essa eleição e ficou e foi prefeito. E depois veio o doutor Trajano. O doutor Trajano, o vice dele era Alziro Gomes. O doutor Trajano renunciou, era casado com a doutora Ana Braga, que era promotora em Tocantinópolis, e ele renunciou e o Alziro Gomes assumiu. E aí a política vai começando a fluir, né? E aí vieram outros prefeitos, que tem que fazer uma listinha para me lembrar o nome de todos. Mas Tocantinópolis foi melhorando. Aí veio o deputado Darcy Marinho, que já era deputado, aí veio o deputado Alziro Gomes, e aí os Gomes começaram a entrar já no tempo do Alziro, e aí essa é a política de Tocantinópolis, conhecida de todos nós, que eu vi assim, o nascer de muita coisa, menos lá do seu Francisco da Silva Queiroz, que eu acho que eu passei só 2 períodos dele de prefeitura, depois foi transferido para o seu Zeca Moraes. Como a senhora morou aqui muitos anos, chegou muito pequena, como era a cidade quando a senhora chegou? Explica um pouquinho, assim, as casas, pelo que eu me lembro de algumas histórias, tendência era ter mais casas ali naquela região Beira-Rio, né? Tinha o período das enchentes, que sempre era um problema muito grande. Conta um pouquinho pra gente. Tocantinópolis não tinha estrutura. Tocantinópolis era uma cidade de ruas esburacadas, uma cidade pequenininha. O centro da cidade era 15 de novembro e 21 de abril, né? E aquela Beira-Rio ali, que era famosa porque era o lugar do porto, e Tocantinópolis era uma cidade portuária. Porque quando eu cheguei aqui, o comércio da cidade era todo feito através do rio Tocantins, né? Tinha os grandes embarcações do seu Francisco da Silva Queiroz, do seu João Barbosa, esposo da Diná Barbosa, pai do Oswaldo Barbosa.
Esse povo era abastado, então eles tinham as grandes embarcações que faziam todo o comércio de Belém para cá, daqui para Belém, para outras cidades aqui em cima, Carolina e tal. E Tocantinópolis era uma cidadezinha muito... Mas tinha aeroporto, tinha a Varig, que fazia linha para Tocantinópolis, a gente chegava aqui ou de embarcação ou de avião. Então, nisso aí ela perdeu, quando ela foi se modernizando. Ela perdeu. Foi sempre uma cidade assim que ela se aprimorou na educação. Eu lembro quando eu era criança, Tocantinópolis era uma referência, né, no estado de Goiás. Referência em educação. O Colégio do Orione, eu lembro que vinham pessoas do entorno inteiro, né, para estudar nessa escola. Tocantinópolis. Depois criou o Centro de Formação para Professores, né, que trazia gente de Goiás e desse norte goiano todo para formar, fazer magistério aqui dentro do Centro de Formação. Saíam todos daqui formados para exercer o magistério. Né? E como que era a diversão na cidade na época da sua juventude? Tinha o clube do seu Tibério Azevedo, tinha o Clube Recreativo Tocantinópolis, tinha cinema, tinha dos padres e o Cine Fides na praça. E passavam os filmes comuns que a gente vê hoje em dia. Esses filmes da época, né? Tinha cinema. E tinha outro cinema também, que ficava ali nas casas dos seus ególios. Depois criaram boates, Skylab, isso. E depois Caverna da beira do rio. Conforme a cidade foi se modernizando, as diversões foram aumentando. Porém, a estrutura da cidade não mudava. Começou a mudar no governo de Darcy de Ribamar Marinho. Aí ele começou a calçar a cidade. Seu José Saboia fez os primeiros calçamentos. Aí depois veio o seu Ribamar estruturando. Aí a cidade foi melhorando. A gente comentou um pouquinho sobre a sua família, mas eu queria que a senhora explicasse um pouco mais. Vieram seu pai e sua mãe, e a senhora é de uma família de quantos irmãos? 4. 4 irmãos? Mulheres? 3 mulheres comigo, né? E um único irmão. E todos foram ficando por aqui? Todos ficamos aqui. Todos casamos aqui, menos meu irmão que não casou, né? Mas minhas irmãs todas foram casadas aqui. Todos eles se tornaram evangélicos também? Sim, minhas irmãs sim. Da sua igreja? Sim. Interessante. E antigamente era muito, acho que até hoje, né? É uma coisa muito marcante os festejos que a gente tem nas igrejas católicas. No período da sua juventude também eram festas muito tradicionais? Era a festa esperada o ano inteiro. Era a festa de Nossa Senhora da Consolação. Porque os festejos eram muito diferentes do que são hoje, e pelo município ser muito grande. Então, era uma festa que trazia muita gente para Tocantinópolis. Então, era uma diversão, tinha parque de diversão, tinha circo, tinha tudo. Participava, claro, minha família era muito católica, nós éramos todos católicos e era um vestido para cada noite. E vamos conversar sobre viagens. Eu sei que a senhora é uma mulher que gosta de viajar, que conhece alguns países. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Quais as regiões que a senhora já conheceu? Algum lugar específico que tenha marcado muito a sua vida? Eu já viajei um pouco, né? Eu fui a Dubai, uma cidade encantadora, riquíssima. Não gostei da alimentação. Eu conheço um pouco da Grécia, conheço um pouco da França. Também tive a paixão por tirar uma foto no Louvre, e eu tenho, né? Tanto fora como lá dentro, perto da pirâmide. E encontrei em Paris uma placa Santos Dumont, pai da aviação. Fiquei apaixonada, tirei uma foto, mandei que alguém tirasse uma foto minha ao lado da plaquinha. Fiquei toda encantada de ver o nome do Santos Dumont lá na Champs-Élysées, em Paris.
Fiquei muito, como se diz, orgulhosa de ser brasileira naquele momento. Eu não encontrei essa placa na Champs-Élysées. Andei um pouco, mas não cheguei a ver a placa. Interessante. E Israel, minha paixão, né, é Israel. Por conta do conteúdo histórico? Eu quero voltar, eu estou me programando para no próximo ano fazer uma nova viagem, já fazendo outro roteiro. Né? Eu sei que por conta da religião... E aqui na América do Sul conheço alguns países, né? Algum específico marcou mais a senhora? Que a senhora assim, sim, esse Argentina. O que aconteceu na Argentina? Buenos Aires. Não, porque meu marido gostava de ir para a Argentina, porque tem muito amigo na Argentina, e a gente ia ali, os amigos que ficavam na região de Santa Fé, de Rosário, Concepción, e aí eu viajava com meu marido, eu gostava da Argentina porque a gente tinha muitos amigos lá, e gosto da cidade. Buenos Aires é uma cidade muito bonita, muito divertida, calorosa, que tem uma noite excelente e uma comida muito boa. Certo. Como a gente voltou ao assunto do seu marido, queria perguntar mais uma vez agora sobre o seu casamento. Foi realizado aqui na cidade? Quem celebrou seu casamento? Como que foi essa situação? Na época não tinha aquela tradição que tem dos casamentos requintados de hoje. Mas para a época, meu casamento foi um casamento que chamou a atenção. A senhora vestiu de noiva? Toda de noiva, bonita, igreja arrumadinha. Nós precisamos dessa foto, hein? Muitos convidados. E quem celebrou meu casamento foi o padre Juliano Moretti. Ele era recém-chegado da Itália. Quase não falava nada de português. Ele celebrou o meu casamento, o primeiro casamento celebrado em Tocantinópolis, e ele batizou meu marido, o primeiro batismo que ele realizou aqui. Bom, quero agradecer, né, a sua colaboração, ter aceito o meu convite. Estou extremamente honrada de ter esse momento aqui com a senhora, né? E em agradecimento, eu tive o cuidado de comprar essa flor. Espero que a senhora aceite, que goste. Ela sabe que eu gosto de jardim, de flores, elas são os encantos da minha vida. Eu fico agradecida, doutora, por ter sido convidada para esse momento, né? De que você tem um espaço nas redes sociais e ter o interesse de contar um pouco da minha história, né? E eu fico agradecida por isso e lhe desejo sucesso. Obrigada. Dessa sua caminhada, e você seja bem-vinda em todos os lugares e que tenha muitas pessoas para ver as suas postagens e curtir e prosseguir sua vida educando suas filhas ao lado do seu marido, que você seja muito feliz. Amém. Muito obrigada. Obrigada, gente.